Queridos, vamos ao texto bíblico dessa manhã. Ele se encontra em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 11. É um dos trechos mais especiais dessa carta e um dos trechos mais conhecidos da Bíblia e do Novo Testamento, de uma beleza naquilo que declara a respeito de Jesus singular. Nós vamos ler esse trecho nessa manhã. Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, e o texto vai ser projetado nessa TV aqui, e você também pode acompanhar a leitura dessa forma. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Nos concede, Senhor, ao coração, a oportunidade de ouvir a Tua voz, falando conosco através da Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz. O sermão é falho. Aquele que prega não é eficaz. Mas o Senhor, que nos tem nas mãos, o Senhor, que tem para cada um de nós nesse dia um propósito, o Senhor que nos trouxe a esse lugar, tem o poder de nos falar ao coração, de modo que saiamos daqui orientados, decididos, resolvidos quanto à nossa própria vida ao teu lado, de modo que a beleza do texto, a glória que nos comunica a doutrina nele contida, não fique apenas no campo da admiração conceitual, mas que se torne verdade prática para o nosso cotidiano. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Queridos, há um trecho de uma entrevista muito antiga da escritora, poeta e jornalista Cecília Meirelles. Esse texto, o trecho vai aparecer aqui. Ela disse assim: é difícil se convencer de que se é feliz, assim como é fácil sentir que sempre falta algo. É interessante porque ela foi perguntada sobre a felicidade. E ela respondeu dessa forma, ela disse: olha, é difícil se convencer de que se é feliz. A gente pode provar felicidade aqui e ali, a gente pode ter alguma espécie de contato e experiência com ela, mas definir-se feliz, convencer-se disso, é muito difícil, assim como é muito fácil sempre sentir que alguma coisa falta. Há décadas ela deu essa declaração, e é interessante como isso é uma verdade. A ausência ou a falta é um sentimento que todos nós reconhecemos e todos nós desejamos que desapareça. A gente reconhece a ausência de algo que nos faz falta. E a gente gostaria de que esse sentimento não existisse, ele desaparecesse. Não é difícil reconhecermos a ausência de confiança diante da vida, quando ela se manifesta. Quando viver parece ter se tornado para nós um desafio complexo demais, duro demais, amedrontador demais. E aí nos falta essa confiança, aquele olhar mais confiante para os dias que temos pela frente, para as semanas e meses que virão, porque talvez alguma coisa aconteceu conosco, ou à nossa volta, e abalou e tirou completamente a confiança que antes nós tínhamos. E hoje ela falta, hoje ela é ausente. Não é difícil reconhecer quando faltam para nós as certezas quanto ao futuro. Quem não gosta de ter certezas? Quem não gosta de ter um caminho mais claro, mais iluminado para a nossa jornada?
Quem não gosta de entrar numa nova semana com aquela ideia, ainda que falsa, de que tudo que vai acontecer na semana está planejado e não há de sair do controle? E aí, às vezes, uma coisa simples até acontece, mexe completamente com a nossa programação e a gente percebe a ausência da certeza quanto ao amanhã. Às vezes, isso é mais complexo e mais profundo. A gente começa a questionar muito o nosso futuro mesmo. O que vai ser de nós? O que será dos nossos? Não é difícil reconhecer a ausência de aceitação por parte das pessoas quando passamos por isso. Quando percebemos que, de alguma forma, talvez pela nossa fé, talvez pelo nosso posicionamento, as pessoas não nos aceitam. E nos sentimos repelidos dos ambientes onde antes parecíamos ser recebidos. Não é difícil perceber quando a realidade é de falta de recursos para as nossas provisões. A gente sente, gostaria de que essa realidade não fosse presente, mas ela está ali. Chegamos numa estação em que nos faltam recursos, em que temos mais despesas do que condições de arcar com elas. Não é difícil perceber quando falta aquela alegria permanente, aquela alegria duradoura, sabe? É diferente de euforia. Euforia é o gol. O time fez o gol e você comemora e vibra. Mas aquilo passa. Euforia é o momento. É a música alegre que alegra os 3 minutos e 40 segundos que ela toca no seu carro enquanto você dirige. O difícil é perceber uma alegria que permanece, que ela é constante na nossa vida. Nós buscamos o tempo todo completar a nossa vida com coisas, com pessoas que preencham justamente essa ausência ou essa falta. Achamos que a alegria virá de algum novo relacionamento ou de alguma experiência que a gente se permita ter. Achamos que os recursos ausentes serão providos por uma nova estratégia, um novo empreendimento, um novo negócio, e nos aplicamos completamente aquilo. Nós estamos o tempo todo em busca de preencher aquilo que identificamos como ausência ou falta na nossa vida. E queremos, através disso, experimentar paz e não mais tormenta. Plenitude e não mais vazio. E essa paz, que é diferente da tormenta, a gente quer que ela perdure. Essa plenitude ou essa completude, a gente espera que ela chegue e não nos deixe mais. No entanto, nós somos adultos e sabemos que essa vida nunca nos entrega tudo. Não é? Você se aplica, você se empenha, você estuda, você é aprovado, você progride profissionalmente, você progride financeiramente, você progride intelectualmente, você expande seu grupo de relacionamentos, você tem novos e melhores amigos, você faz muitas coisas, mas continua com aquela sensação de que essa vida não é capaz de entregar tudo o que parece que você necessita ainda. E que você busca ainda. Nunca estamos totalmente completos de paz, de alegria, de amor, de senso de segurança, de certezas e de satisfação, saciedade, por mais que a nossa busca seja intensa. Por mais que busquemos todos os dias intensamente por paz, alegria, saciedade, segurança e certezas. A Bíblia nos diz que apenas o Evangelho pode nos satisfazer num mundo incapaz de oferecer a nós tudo aquilo que nós julgamos necessitar. Então aqui a gente tem um contraponto muito interessante com todo esse diagnóstico nosso, na vida e no mundo em que estamos. A Bíblia diz que apenas o Evangelho tem o poder de satisfazer aquilo que a nossa mais extrema e intensa busca não nos dará por completo. Então parece que a Bíblia está dizendo a você, a mim e ao mundo que existe um caminho que nós deveríamos nos aplicar mais em buscar de fato.
E que nesse caminho nós encontraremos de fato a plenitude, a completude, a paz, a alegria, a segurança que tanto procuramos em outras coisas do viver, mas nunca temos de modo suficiente. E por que a Bíblia vai falar que apenas o Evangelho nos oferece essa satisfação? Porque apenas o Evangelho nos conecta com a vida que Deus nos criou para viver. Você é um ser criado. Você existe para um propósito. E você pode até achar que o propósito para o qual você existe tem a ver com sobrevivência nessa selva que é o mundo. Então você vai estudar mais do que os outros, trabalhar mais do que os outros, amar mais do que os outros, e então vai ter uma família segura, próspera e feliz, e vai morrer em ditosa velhice, cercado pelos seus. Não é um projeto ruim, é um bom projeto de vida. Ele só não é suficiente porque há um propósito maior para o qual você existe, que pode passar por uma família muito boa, que pode passar por uma jornada profissional muito satisfatória, que pode passar, sim, por realização financeira, está tudo bem com isso. Mas você foi criado por um ser infinito e pessoal para conhecê-lo, amá-lo, viver com ele e refletir a vida dele através da sua vida. E só o Evangelho revela isso para nós. E só o Evangelho vai dizer como nós conseguimos nos reconectar com essa vida que nós perdemos um dia, por causa do pecado. E apenas nessa vida, apenas na vida que Deus nos criou para viver, nós encontraremos tudo o que desejamos e tudo o que necessitamos. E por que eu estou falando dessas coisas na introdução da mensagem de hoje? Porque esse trecho maravilhoso que lemos da Bíblia nessa manhã traz as palavras de Paulo nos revelando tanto o poder do Evangelho quanto a glória do Evangelho ao falar de duas doutrinas centrais para o cristianismo. E eu prometo para você que a minha ideia não é que você saia daqui achando que teve uma aula de teologia e conheceu duas importantes doutrinas da fé cristã, embora isso seja absolutamente necessário para você e para mim. Mas é como que essas doutrinas se aplicam à nossa vida, modelam os nossos dias e fazem a diferença real na nossa caminhada cristã. Paulo está falando de duas doutrinas aqui nesse texto que lemos, a doutrina da encarnação de Jesus e a doutrina da exaltação de Jesus. A doutrina da encarnação fala, como o próprio texto diz, e leremos outra vez, que o Deus eterno se fez carne e habitou entre nós. Que Deus esvaziou-se de sua glória e veio ao mundo em forma humana. Esse é o mistério da encarnação. Essa é a doutrina da encarnação. E por que Deus fez isso? Deus fez isso por ser solidário a nós. Deus fez isso por ter compaixão de nós. Deus fez isso por nos amar. Porque Ele não deixou a nossa vida abandonada ao nosso próprio destino e à consequência dos nossos próprios pecados, mas Ele veio em nosso resgate, Ele veio em nosso socorro, Ele veio manifestar a vida que você e eu fomos criados para viver, mas falhamos, e nos oferecer os méritos dessa vida. A nós, os que cremos em Jesus como Senhor e como Salvador, e a doutrina da exaltação, a de que aquele que veio, não apenas viveu e morreu por nós, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e foi exaltado aos céus. E está hoje num lugar de glória, de soberania e de governo. E o quanto isso implica as nossas vidas, eu espero, com a ajuda do Espírito Santo, que você veja como isso é importante na prática. Na prática. O texto começa no verso 5 dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É interessante que Paulo começa esse trecho dizendo que nós devemos buscar para a nossa vida a humildade que a gente vê em Jesus. E isso é muito interessante para a época que a gente vive. Porque a gente vive num tempo que nos ensina e numa cultura que tenta nos convencer que nós precisamos de protagonismo, que nós precisamos ser as pessoas mais responsáveis pela nossa autoexaltação, que nós precisamos de destaque,
que nós precisamos de visibilidade, que nós precisamos de uma voz que é ouvida, que é respeitada, que é apreciada. Aliás, que nós precisamos de admiração dos outros. Isso tudo está à nossa volta. E você tem muitos finais de semana de treinamento, e muitos livros e palestras em todo canto e para todo tipo de gosto, falando justamente sobre isso. Agora, quando um discípulo de Jesus olha para Cristo, ele vê que Jesus faz um movimento contrário ao que nos propõe a cultura da época em que vivemos. Mas que ele se esvazia de glória ao invés de se encher dela. Ele se esvazia da sua glória, diz o texto, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. E é tão interessante, vivendo numa época como nós vivemos, em que os bons, os fortes, os relevantes, os prósperos, são aqueles que são servidos por muitos, porque todos têm um interesse em estar perto dele, agradá-lo ou agradá-la. Vem a Bíblia e nos diz que aquele a quem amamos e chamamos de Senhor e Salvador esvaziou-se de sua glória, e ele, que é digno de ser eternamente servido, veio com a sua própria vida servir. E aí Paulo está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele foi encontrado em forma de servo, e na forma de servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a gente tem uma coisa aqui, diante da mensagem do Evangelho, que a gente precisa levar em conta e aplicar à nossa própria vida. Diante da mensagem do Evangelho, Jesus não serve para nós apenas como referencial moral. Você não pode olhar para Jesus e dizer assim, que pessoa impressionante, que ética, que palavras maravilhosas, olha o nível de respeito dele pelas pessoas, olha a capacidade dele de ser compassivo com as pessoas, olha que excelência moral, eu admiro muito Jesus. Diante do que o Evangelho está nos contando, que ele é Deus, que se fez homem, que foi obediente até a morte, morte numa cruz. Você não pode apenas ter em Jesus um referencial moral. Diante da mensagem do Evangelho, Jesus não pode ser para nós simplesmente um grande mestre da religião. Olha, é incrível. Ninguém fala sobre Deus como Jesus fala. Não, olha, ninguém articula tão bem as verdades da vida religiosa como Jesus. Que mestre admirável! Diante da mensagem do Evangelho, que fala que Deus veio ao mundo, tornou-se servo e foi obediente até a morte, de cruz. Você não pode ter em Jesus apenas um grande mestre da religião. Diante da mensagem do Evangelho, Jesus não pode ser para nós somente o maior exemplo de uma humildade inspiradora. Porque talvez isso aconteça, né? Jesus serve então como um contraponto da cultura que a gente vive. Enquanto todos se envaidecem, enquanto todos buscam um caminho um pouco mais soberbo, de autoevidência, Jesus nos ensina o modelo da discrição, Jesus nos ensina o modelo da humildade, Jesus nos ensina o modelo assim do servir. E aí a gente vai pegar então o exemplo de Jesus, e como, por exemplo, Jesus como grande líder pode me ensinar a ser um líder servo no contexto em que eu me encontro, na minha empresa, no meu negócio. Você pode aplicar princípios cristãos na sua empresa, no seu negócio, não tem nenhum problema nisso. Você só não pode reduzir Jesus a um exemplo de humildade inspiradora. Porque se o que o Evangelho conta é verdade, se Jesus é Deus que tomou forma humana, serviu com sua vida e morreu numa cruz no lugar dos pecadores, nós precisamos olhar para ele e dizer, ele é o Salvador. Ele é o perfeito substituto que assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa condenação para nos oferecer o seu lugar e os méritos da sua vida perfeita. Ele é mais do que um grande mestre da religião, ele é mais do que um exemplo inspirador de humildade, ele é mais do que um referencial moral, ele é o Salvador.
Ele fez aquilo que era necessário pela minha salvação, apenas Ele poderia fazer, e Ele o fez. Então Paulo está dizendo, imitem a vida de Jesus como seus discípulos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, busquem então a semelhança com Ele e a plena identificação com o seu caráter. Então, para nós pensar nessa humildade que vemos em Cristo, nesse autoesvaziamento, para nós trilhar um caminho contrário talvez à da cultura que nos ensina a uma autoglorificação, mas antes não buscarmos glória para nós mesmos, mas tributarmos a glória devida a Deus, sabendo que aquele diante de quem nos curvamos é poderoso para com suas mãos fortes nos exaltar, como diz a Bíblia. Diante de Cristo, diante do que Ele fez, diante de quem Ele é, o Salvador, nós devemos imitar a sua vida, ter identificação com o seu caráter. Mas veja, a mensagem do Evangelho não para na crucificação. A mensagem do Evangelho não fica apenas ali, na encarnação de Jesus até a cruz. Ela continua pela ressurreição de Jesus dentre os mortos e a sua exaltação. E é disso que Paulo fala a partir do verso 9. Veja em sua Bíblia. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que a Bíblia está dizendo? O Salvador não ficou no túmulo. A morte não o deteve. Ele ressuscitou. E mais do que isso, ele foi elevado à mais alta posição do universo. Esse universo, queridos, criado por Deus, esse universo que mesmo com todo o progresso da ciência, nós ainda não somos capazes de explorá-lo por completo. Esse universo tem acima dele um trono. Esse universo tem sobre ele um rei, um soberano. O nome dele é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus o elevou à mais alta posição e deu a ele o nome que está acima de todo e qualquer nome. Diante de sua glória, diante da glória de Jesus e diante do poder de Jesus, todo joelho se dobrará, diz o texto, nos céus, na terra e debaixo da terra. Chegará um dia em que todo olho verá o que Estevão viu enquanto era apedrejado e tinha sua vida tomada, conforme relata o livro de Atos. Que enquanto ele recebia pedradas e perdia a vida, ele via a verdadeira vida. Diz o texto que Estevão via Cristo. Ele via o Senhor em sua glória. E a Bíblia aqui está dizendo que um dia todo olho verá essa glória que fará o joelho se curvar ao nome de Jesus. Um dia cada olho verá o que João viu na ilha de Pátimos, conforme descreve o livro de Apocalipse, que ele vê a Cristo com um vislumbre de glória tão evidente, tão majestoso, que ele cai no chão como que morto, diz o texto. Um dia, o mais convicto dos ateus dobrará os seus joelhos e terá nos seus lábios uma declaração: Jesus Cristo é o Senhor. Porque a Bíblia está dizendo que toda língua confessará o seu maravilhoso nome. Fará sentido para toda língua o que nós cantamos hoje aqui. Quão glorioso é o nome de Jesus. Quão lindo é o nome de Jesus. Quão poderoso é o nome de Jesus. E isso, queridos, nos traz também algumas aplicações práticas. Que aplicações são essas? Não basta sabermos, então, simplesmente o que Jesus fez. É importante saber o que Jesus fez. Só que saber não é suficiente. Não basta sabermos simplesmente quem Jesus foi. E às vezes, muitos cristãos, ou pessoas que se autodenominam cristãs,
tem uma relação com a sua fé muito assim, no passado. O que Jesus fez e quem Jesus foi. O que Jesus disse. O que Jesus realizou. O que está para trás. O que foi grandioso e majestoso no passado. Não. Diante do que a Bíblia está nos anunciando, nós precisamos saber e precisamos viver pela realidade de onde Jesus está. Qual posição Jesus ocupa? Parece que para alguns cristãos ele continua no túmulo. Parece que para alguns cristãos ele continua como algumas daquelas imagens da cruz, crucificado. Não, ele não está no túmulo, não, ele não está mais na cruz, não, ele não está num lugar indiferente, impossível de nos alcançar. Ele está assentado sobre o trono do universo. Ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Nada escapa ao seu domínio, nada foge do seu controle. E por que isso é importante? E aqui, para mim, aquilo que é mais prático para a nossa vida, na doutrina. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando a gente percebe que a vida se tornou uma bagunça, e que as coisas não estão mais nos lugares que deveriam estar ou que nós gostaríamos que elas estivessem, a gente precisa lembrar que, apesar disso, Jesus permanece no trono. Quando as coisas escapam do nosso controle, porque nós tínhamos aquela tolice de pensar, ter a capacidade de controlar coisas e circunstâncias e talvez até pessoas. E quando as coisas fogem do nosso domínio, quando as coisas começam a sair de modo diferente com o que a gente planejou, com o que a gente queria, nós imaginamos 3 cenários e nenhum dos 3 cenários aconteceu e tudo foi diferente, tudo agora é assustador. E a vida parece uma bagunça. Quando a vida fica assim, a gente precisa lembrar que o trono não está vazio. O túmulo está vazio, o trono não. O Senhor reina. Quando a sua vida financeira fica bagunçada, quando os seus negócios ficam desestabilizados e o desespero tenta visitar o teu coração, se você é um crente, se você é um discípulo de Jesus, você precisa lembrar que aquilo que escapou do seu controle não escapou do controle de Jesus. Ele está no trono. Ele é rei. Ele é soberano. Quando é o seu casamento que passa por uma estação difícil, quando as coisas simplesmente começam a não dar a mesma liga, quando o sentimento é mais desafiador e talvez até triste do que estável e alegre, vocês, como crentes, precisam lembrar que aquilo que trouxe uma certa instabilidade para a relação não pegou aquele Cristo que é soberano de surpresa e ele continua no trono e ele tem poder para seguir regendo e governando a sua vida, a sua casa, seu casamento. Quando o país e o mundo, com suas crises e incertezas, revela para a gente que nós vivemos num tempo difícil, como todos nós sabemos, a gente precisa lembrar que a nossa paz e que a nossa segurança não vem e não virá de um projeto político. A nossa paz e a nossa segurança não vem e não virá de um novo plano econômico. A nossa paz e a nossa segurança não vem de nada que venha desse próprio mundo. A nossa paz e a nossa segurança vem daquele que viveu por nós, morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia e foi elevado à mais alta posição. É Senhor, é Rei, é soberano. Não perdeu o cetro do governo. Concluindo, queridos, Jesus é necessariamente central diante de tudo que a gente está dizendo. Afinal, ele está no centro desse universo, reinando soberanamente. Então, não há outro lugar devido a ele em nossas vidas que não seja o centro da nossa vida. Diante do que Jesus fez por você, diante do que Jesus fez por mim, não será suficiente dizermos que cremos em Deus. Eu creio em Deus. Não. Não basta, isso não nos bastará ter uma tese sobre Deus. Não nos bastará ter um argumento convincente para explicar Deus, Jesus, o Espírito Santo, o Evangelho e a cruz. Essas coisas não nos tornam de fato cristãos. Como, Roberto, se um cristão é alguém que crê
E se eu digo que creio em Deus, como eu não sou um cristão? Bom, Tiago, que em breve nós vamos refletir na sua carta, faz uma pergunta retórica aos seus leitores. Ele diz: você crê em Deus? Faz bem. Os demônios também creem e tremem. Crer em Deus, os demônios creem. E porque sabem exatamente quem Ele é, inclusive tremem diante de sua glória. Para sermos cristãos, não nos basta dizer que cremos em Deus. Quem é Jesus Cristo para você? Jesus é aquele que encheu a sua vida de plenitude, de completude. Jesus é aquele que trouxe para o teu coração aquilo que nenhuma vivência, conquista ou experiência nesse mundo foi capaz de te dar antes. Jesus foi aquele que pôs fim à sede desesperadora que você tinha por mais. Jesus é aquele a respeito de quem hoje você diz: por causa dele, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho suficiência. Ele pode me dar mais, Ele pode não me dar tudo que eu peço em oração. Alguns caminhos que eu me aplico podem ser muito prósperos ou podem ser muito infrutíferos, não importa. Eu tenho a Ele. Se eu tenho a Ele, eu estou satisfeito. Esse é Jesus para você? Onde Jesus entra nos seus projetos? Onde Jesus entra nos seus sonhos? Jesus é o centro dos seus projetos. Ele está no centro dos seus sonhos. O Jesus é um realizador mágico das suas vontades. Olha, Jesus, o projeto agora mudou. Essa oportunidade surgiu e eu quero muito aproveitá-la. Então eu peço que o Senhor, por favor, assine aqui com a sua rubrica santa, porque o projeto é maravilhoso. Eu mesmo estudei tudo sobre ele. Vai dar bom, Jesus. É só o Senhor aprovar aqui. Ou a gente é o tipo de pessoa que vai falar: Senhor, está aqui o projeto, de fato é o que eu almejo, é o que eu quero, mas Senhor, faz a tua vontade, não a minha. Eu já não sou nem mais meu, eu sou teu, meu coração é teu. Então se isso aqui não é teu, Senhor, se isso aqui vai me levar para longe do Senhor, tira isso de mim. Ah, mas parece que vai me dar mais dinheiro, parece que vai me dar mais influência, parece que vai me dar mais... Isso é palha. Ter estas coisas e perder a ti, isso é palha, então tira isso de mim. Os seus joelhos se dobram diante de Jesus em reconhecimento do senhorio dele. Seus joelhos se dobram diante de Jesus em reconhecimento da capacidade que ele tem de governar a sua vida. E aí quando você dobra os joelhos, você está dizendo: Senhor, eu me rendo diante de quem tu és. Você vê nos filmes antigos, ou você vê especialmente nos livros de história, que contam as histórias dos reinos antigos. E nós sabemos que sempre houve o hábito na monarquia de que quando se chega diante da maior autoridade, diante do rei ou da rainha, qualquer pessoa, ainda que uma grande autoridade, ela se curva. O curvar-se é uma reverência, mas um reconhecimento de que você está diante de uma autoridade maior do que você. Fazemos isso com reis humanos. Por que o nosso coração não fará isso com o Rei da Glória? Senhor, eu me curvo diante do teu senhorio e diante da capacidade que o Senhor tem de governar a minha vida melhor do que eu mesmo. Eu confio em ti. Jesus é o centro da sua vida? Ou até hoje ele tem sido assim, alguém na margem? Você está no centro, suas ideias estão no centro, as suas coisas preferidas estão no centro, e Jesus ocupa um lugar ali, sempre no seu campo visual, mas na margem, não no centro. Diante do que nos diz o Evangelho, diante da obra de Jesus, não há outro lugar que ele deve ocupar na nossa vida. Aquele que ocupa o trono do universo deve assentar-se no trono do nosso coração, como Rei e como Senhor. Vamos orar? Nós vamos cantar mais uma vez a música que entoamos hoje, Jesus é o centro. E eu queria que você talvez fizesse dessa música, nesse momento, uma oração. Se você percebe que o Senhor não tem sido o centro dos seus dias, o centro dos seus sonhos, o centro dos seus projetos, o centro das suas ações,
semanais, que você faça dessa música uma oração dizendo: Senhor, seja o centro. Porque de fato não há outro lugar devido para ti na minha vida que não seja esse, o centro. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor Jesus, livra o nosso coração de olharmos para o Senhor com uma admiração que nos faz pensar nas coisas cristãs, que nos faz ter interesse em conhecer um pouco mais e articular um pouco mais sobre fé, sobre Deus. Faz, Senhor, com que o nosso coração seja completamente cativado pelo Senhor. Faz o nosso coração ser tão atraído por Ti, Deus, que nós não sejamos capazes de aceitar nenhum outro lugar para Ti, que não seja o centro da nossa história. Senhor, muitas vezes a nossa vida fica essa bagunça que a gente disse aqui. Às vezes o nosso planejamento financeiro dá em nada. Às vezes o nosso casamento entra numa estação muito difícil. Às vezes é o relacionamento com os nossos filhos que se torna muito complicado. Às vezes, Senhor, é aquela sensação de frustração que todo dia nos visita quando precisamos levantar para trabalhar, fazendo algo que parece não fazer mais sentido para nós. Que não nos comunica nenhuma alegria nem senso de realização. Às vezes, Senhor, é a nossa saúde que entra num tempo tão difícil que a gente nunca previu. E tudo fica diferente. O nosso coração, Senhor, muitas vezes é uma bagunça porque a nossa vida é bagunçada. Mas nos ajuda, Senhor, a no meio do caos, elevar os nossos olhos para os montes de onde vem o socorro e lembrar que o Senhor está no alto e sublime trono, governando, que a nossa vida não ficou fora do Teu controle e que aquilo que o Senhor faz em nós é sempre motivado por amor e por um bom propósito. Então faz o nosso coração confiar em Ti, Senhor, não apenas quando as coisas caminham do modo como a gente espera, mas quando as coisas aparentemente dão errado. Nos ajuda e nos ensina a confiar em Ti, mesmo não entendendo o que o Senhor faz. Que nós sigamos confiando no Teu caráter, quem o Senhor é, e em Tua promessa. Jesus, seja o centro da nossa vida. Nos ajuda a não perder mais tempo, Senhor, nessa jornada, colocando outras coisas, outros interesses, outras pessoas no centro. Vem, Senhor, e ocupa o trono do nosso coração. Em nome de Jesus.